Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, na nossa Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Você viu que eu já fui construindo o caminho até chegar em você com a cena política desse país, né? Show de bola, isso aí, Carlinha. Tava acompanhando a entrevista aqui também com outro convidado antes de mim. Realmente é o auge, né? Assim, o mercado ele vai estar colocando como protagonismo, né, a política no Brasil, tá? Tem muita gente que fala que o agro não impacta em nada. Tem uma percepção totalmente contrária, né? E a gente até prova isso por dados matemáticos, né? Nas minhas palestras que eu dou Brasil afora. Então, é muito importante a gente enaltecer esse embate político dentro do Brasil e olhar o que lá fora respinga aqui dentro também. Hoje, talvez pelo advento das redes sociais, né, Matheus, a gente discute a política de outra forma, né? Nós discutíamos, a política ela era discutida, né, em outros ambientes, e claro que na imprensa acho que a essência da imprensa se pautou justamente na discussão política, mas hoje a discussão política ela está em outros ambientes, ela ocupa outros espaços, ela ocupa as novas gerações, o que é muito positivo de um lado, preocupante de outro, por conta da questão das fake news e tudo mais, de manipulação de informação, é muito sério, mas é importante que a gente traga isso para todas as esferas, para todos os ambientes, e para o agronegócio não é diferente. Então não adianta nada a gente entender se o preço sobe ou desce, se a gente não sabe o rumo político que o nosso país está tomando, né, Matheus? Exatamente, Carla. Assim, essa mudança, né, que hoje é perceptível, né, dentro das casas familiares no Brasil, seja elas tradicionais ou não, né, temos ali embates, né, discussões políticas, né, pais conversando com filhos, né, coisa que não acontecia há 10, 15, 20 anos atrás. Então, a rede social, né, especialmente, eu atribuo muito, né, essa democratização da política, tá, ao governo de Bolsonaro, tá, que foi um governo aonde que se viu, né, abarrotado de pessoas investigando, pessoas olhando, estávamos naquele processo estávamos confinados devido ao Covid, né, de 2020 até 2022, Carla. Então forçou muitas pessoas a estarem com o celular na mão, com a televisão ligada. Talvez essas mesmas pessoas que estariam no dia a dia, no expediente, fora de casa, não olhando para a política como não olhava no passado. Então, criou sim esse consenso. E faz parte do processo de amadurecimento, Carla, de uma sociedade como um todo, a gente passar por períodos onde que criam-se críticas, né, a governos mais pró-economia, para depois em que essa mesma população, essa mesma massa, essa mesma sociedade comece a aceitar esses governos pró-economia, governo de direita, né, quando olham na prática um governo de esquerda mostrando, né, o que realmente aplica ao nosso país, né, que infelizmente é só enriquecimento próprio, é só escândalo de corrupção, essa pautinha da distribuição de renda, da igualdade econômica, isso aí, infelizmente, é só bandeira realmente para levantar, angariar votos, né? Manter o curral eleitoral bem alimentado, enquanto que a gente sabe que do outro lado da ponta a gente trabalha um pouco mais com soluções, né? Reais, soluções palpáveis, cara. Então, eu acho que faz parte, tá? Dessas discussões, desse afloramento político da nossa sociedade. Estamos amadurecendo, e foi como até o convidado aí hoje pela manhã disse, né? Que hoje abre-se muito, né? Espaço para que uma oposição do governo de Lula, né, assuma a presidência em 2027 ali por apoio popular, viu, Carla? Acreditamos sim que esse ano um apoio popular mesmo, independente de interferências do nosso judiciário na- nas eleições 26, né? Acreditamos ainda que por apoio popular temos elevadas chances, né, de colocar novos ares, né, na presidência para o ano que vem, Carla. Exato. E a gente vai sempre lutar pela liberdade de expressão e pela possibilidade de continuar discutindo essas possibilidades aqui. Mas, Matheus, hoje meu assunto contigo é a safra dos americanos. É a tua preocupação, a tua preocupação não, mas é o teu foco hoje também entender como é que o mercado vai começar a monitorar a safra 26, 27 dos Estados Unidos. Hoje é dia de Outlook Forum do USDA. Exatamente, Carla. Começa hoje, né, o evento, onde os norte-americanos começam. Para que serve esse Outlook Forum, Carla? Muitas pessoas falam dele, mas talvez focam só no que mais impacta o mercado. Mas o Outlook Forum ele serve para que o SDA, a sua equipe de economistas, né, e pesquisadores,
mostrem, né, por resultados estatísticos, matemáticos, né, quais são as projeções a nível global, tá, de grandes culturas e até pequenas culturas, né, para commodities agrícolas ou produtos alimentares, né? Tem produtos alimentares produzidos, né, como o caso do amendoim, que ainda ele não é uma commodity, né, classificada. Então, a gente tem esse Outlook Forum, ele mostra, né, essas projeções estatísticas do como está o horizonte desses mercados no globo como um todo, em foco os norte-americanos, né? Vale lembrar que o USDA é um departamento, né, de agricultura dos Estados Unidos, então toda ali essas discussões elas servem para a própria programação. Nós que estamos aqui do Brasil discutindo Outlook Forum, a gente entende que aqui lá a gente tem que entender como que se respinga em nós, né? E para os nossos mercados específicos, Carlos, a gente tem sim uma certa preocupação, aonde que já virou consensual no mercado, não tem ninguém que diga algo oposto, né? De que poderemos ver um aumento de área da soja saindo do ano passado, tá? Não, eventualmente não passando a área de milho total, mas recuperando grande parte do que foi de área soja perdida no ano passado para esse ano, por rotação de cultura, por patamar de lucratividade. Então, esse Outlook Forum do SDA de hoje, ele pode mexer algumas peças aí de curto prazo, Carla. Quais são as suas expectativas, as expectativas da pátria, Matheus, quando o assunto é área de soja e milho nos Estados Unidos? Eu já ouvi todo tipo de informação, viu, Matheus? Já ouvi análises aqui no Brasil, análises internacionais, alguns falando de área maior de milho, outras maior de soja, vice-versa. O que você está esperando? Qual é a análise da pátria para os números que chegam hoje a partir das 9 horas da manhã? Cara, o mercado criou um consenso que se a área norte-americana de soja ela cresce de 1 a 1,5 milhão de hectares, né, estaria dentro do esperado. Então, o mercado já digeriu. O mercado Uhum. está engolindo que a safra norte-americana 26-27, tá? A safra atual agora já compete com o Brasil lá no outro ciclo. Tá? Essa safra 26-27 norte-americana, ela deve, pelo consenso do mercado, crescer na área de soja de 1 a 1,5 milhão de toneladas. Tá? Então, esse crescimento ele viria assim como neutro, né, nas estimativas, não traria reações tão agressivas. Agora, se a gente tem, né, qualquer cenário onde que esse 1,5 milhão de tonelada, 1 milhão de hectare, perdão, possa vir com estimativas de 3, de 4, de 5 milhões de hectares, se torna realmente um banho de água fria no mercado, né? Gera um movimento baixista com muita pressão lá em Chicago, tá? Pode recuperar prêmios temporariamente no Brasil, mas inegavelmente o mercado sangra, caso isso aconteça, né? Caso as estimativas venham muito acima do que o mercado espera. E também a via oposta é verdadeira, né? Caso o SDA, que tem sim um teor mais conservador, tá? De analisar mercado, vale lembrar que esse Outlook Forum ele faz pequenas pesquisas com produtores rurais, tá? Agora as pesquisas mais reais elas só entram lá nos relatórios de maio em diante, tá? Aquelas pesquisas de campo, né? De ligações, intenções de plantio, uma coisa mais robusta, né? Com distribuição mais heterogênea estatística, né? Pesquisando em todos os estados, principais estados produtores de soja e milho dos Estados Unidos. Então, tá longe dessa estimativa real. Então, caso o SDA opte pelo conservadorismo, que é de praxe, é um histórico do norte-americano, optar mais pelo conservadorismo, viu, Carla? De que podemos ter uma redução, um aumento menor dessa área estimada para 26, 27 de soja, e aí sim o mercado mantém aquela ascensão que já vem sendo desenhada. O mercado em Chicago ele está altista, está sob tendência sazonal positiva, e caso o SDA opte pelo conservadorismo e mantenha a área ou um aumento de soja, de área soja abaixo de 1 milhão de hectares, a gente pode ver sim, movimentos aí bem otimistas nos preços da soja, viu, Carla? Bom, Matheus, hoje a gente já consegue saber, depois da chegada desses números, o impacto que isso pode começar a ter para o nosso mercado, para o nosso produtor, ou ainda é cedo para dizer? Carla, precisaremos dos resultados do SDA, né, do Outlook Forum. Lembrando que esse Outlook Forum é a principal variável especulativa, né, que temos no mercado nessa semana, que é uma semana tanto de feriados no Brasil, também feriados nos Estados Unidos, né? Teve o dia do presidente, o President's Day na segunda-feira, né? Então, uma semana mais encurtada, aonde deposita a maior porção especulativa nos resultados do Outlook Forum, né, cara? Então, mas vale lembrar que
quando a gente mede a reação do mercado sobre Outlook Forum, Outlook Forum, primeiro, muito viés conservador, tá? Uhum. Ele geralmente só confirma a expectativa do mercado, isso é o que a gente vê na maior amostragem, né, dos resultados aí quando a gente faz a pesquisa e leva aos clientes da pátria, né? Então, o SDI tende a confirmar a expectativa do mercado, viu, Carla? E confirmando a expectativa, o mercado se permanece neutro, né? Chicago, tecnicamente, né, olhando o gráfico, ele dá sinais de movimento altista ainda, e a base fundamental ela está confortável, né? A safra sul-americana já é sabida, já é conhecida, já é esperado uma super safra aqui para nós no Hemisfério Sul. Agora começa a aparecer pontos de extrema preocupação. Rio Grande do Sul, muito preocupante. Paraná, resultados de clientes nossos no Paraná já trazendo alguns resultados decepcionantes também na soja, viu, Carla? Temos nossos irmãos da Argentina, que para a soja grão não tem tanto efeito, mas pro milho isso pode sim trazer um certo alvoroço, né, nesse mercado de milho regional, onde os argentinos em cenário de desabastecimento no Brasil, os argentinos se tornam fornecedores de milho no nosso país. Então, temos que aguardar, porém, já adianto, cara, que o SD ele tende, né, por estatística, amostragem no passado, né, ele tende a confirmar a expectativa do mercado. Matheus, como é que essa semana, onde a gente tem a chegada desses números, mas ao mesmo tempo temos uma semana mais curta, teve feriado nos Estados Unidos, teve carnaval no Brasil, tem feriado na China, como é que o mercado da soja no Brasil está se desenhando? Ainda está travado, o mercado está sentindo, o preço está sentindo, os negócios estão um pouco mais contidos, o produtor está mais reticente, como é que essa semana tem se dado para o mercado brasileiro? Carla, produtor reticente em cenário onde a margem está esmagada e o preço não colabora, é chover no molhado, né? A gente tem aí uma base produtiva muito preocupada com o que sobra no bolso esse ano, infelizmente, por alguns casos, talvez até a maioria deles, que não fizeram boas compras, talvez por falta de crédito, por falta de um acompanhamento de timing, por falta de ter realmente um acompanhamento da pátria no momento certo de compra, não fizeram boas compras, tá, Carla? Deixando já a cultura 25 e 26 da soja muito alavancada, né? Financeiramente, a gente nunca enterrou tanto dinheiro por uma margem de retorno tão pequena. Então, o comparativo de margem sobre dinheiro enterrado nunca foi tão ruim quanto safra 25 e 26, média Brasil, viu, Carlos? Então, isso já cria uma certa aversão ao produtor rural a querer avançar com novas vendas nos atuais patamares de preço. E isso piora, né, se intensifica nas regiões que sofreram com alguma intempérie climática, né, como o caso do Paraná e toda a região sul do Brasil, e casos pontuais dispersos pela região centro-norte do nosso país, porém muito pontuais. Grande parte da região centro-norte-nordeste tá um brinco, viu, Carla? Então, já é um fator que impede. Porém, estamos entrando na aceleração de colheita, Carla. É agora, nessa segunda metade de fevereiro, que a colheita no Brasil toma ritmo, né? Então, apesar dela começar lá em dezembro no Mato Grosso, em pequenas áreas, né, pontuais, especialmente o cotonicultor mato-grossense, né, que opta por dessecar uma soja até verde, até algumas vezes, desmamando, para colocar algodão numa janela mais favorável, né, cara? Agora, somente na segunda metade de fevereiro, que a gente atinge o pico, né, de colheita no nosso país. Então, é colheita, é conta para ser paga, então o mercado ele se aquece por necessidade, não é por interesse ou vontade da base produtiva em avançar com venda. Então, o mercado nessa época do ano ele vai se reaquecendo de maneira forçada, viu, Carlos? Então, a gente vê isso, o mercado essa semana foi um pouco mais aquecido, tá? A gente teve ali movimentações por necessidade de venda, mas os prêmios também jogaram contra na terça-feira, perdão, porém já se recuperaram na retomada do feriado aí, especialmente hoje, né? Então, é algo que sim que se preocupa, porém o mercado naturalmente se força, né, ao volume de comercialização por agora, viu, Carla? Muita conta para ser paga de agora até abril. Tem demanda para essa soja, Matheus, que o produtor precisa vender. A demanda está ativa, está presente pela soja do Brasil. Com certeza, Carla. A China havia criado cobertura até o começo de março, né? Que é natural, tá? Tem hora que eu vejo gente falando assim, nossa, a China fez a cobertura para passar o feriado. Mas isso acontece desde que China é China.
entendeu? Desde que China resolveu comprar soja no Brasil, chegando próximo a feriado de Ano Novo Lunar Chinês, adiciona cobertura para tolerar o feriado. Então, Sim, assim, não entendo o porquê de tem pessoas que criam tanto alvoroço num fato que é igual dizer que a soja matura entre 110 e 120 dias, depende da cultura, 90 dias, aquela super precoce. Então, normal, verdade. né? A China vem agora comprando, fazendo essa originação de março em diante, tá? O que é natural para essa época do ano, cara. Então a demanda está assim agressiva. O Brasil, mais uma vez, em 2026, deve bater recorde de exportação. Já desde 2018, Carla, o único fator que limita exportação no Brasil é a produção interna. Se a gente tem produção, a gente bate recorde. Se a gente não tem produção, não tem soja para ser exportada. Tá? Então, em anos de quebra, a gente reduz, perde o recorde porque falta soja. Agora, quando temos aí umas super safras, né, é muita demanda que vem ao Brasil, né, não só chinesa, vem demandas complementares da União Europeia, que é o segundo maior consumidor do nosso produto, né, e outros países ali adjacentes, né, pequenos compradores, norte-africanos ou até do sudeste da Ásia, que também fazem aquisição do nosso produto e estão comprando, viu, cara? Bom, Matheus, a gente tem um minutinho para você dar uma orientação para o produtor finalizar essa semana e começar a próxima, já sem feriado, já sem carnaval, já com, enfim, o Brasil funcionando a pleno, na teoria pelo menos. Para nós do agro está funcionando a pleno desde 1º de janeiro, isso aí é fato. Cara, carnaval é o famoso feriado preguiçoso, porque nós do campo, que nós da roça, não para. Nosso É, bloquinho é muito diferente dessa turminha da bagunça da baderna, viu, Carla? Muito diferente. Então, não paramos, né? Apesar do mercado ter suspendido, muita aceleração, muita atenção, meus amigos. A gente entra agora num período onde cada vez mais as contas sobem até abril e o mercado sabe disso. É o jogo sendo jogado. Muitas das vezes a gente fala querendo culpar e tal, querendo colocar a culpa. Tudo bem, tentar procurar culpados, né? Mas infelizmente nessa conta, nessa época do ano, o jogo está sendo jogado. A parte compradora brasileira sabe, entende que grande parte do Brasil, infelizmente, não avançou com as vendas futuras, está com baixo volume de comercialização a futura avançado e tem muita conta a ser paga. Imagina o jogo. Vira a conta, põe no chinelo do outro. Eu, como produtor, filho, neto, sobrinho de produtor rural, assim, eu falo isso entendendo da dor que isso pode causar para alguns, viu, Carlos? Mas se põe na sandália do comprador hoje, que vê essa conjuntura no Brasil, sabe, entende que, infelizmente, nesse período, é muito difícil o mercado da soja tomar uma reação agressiva, Carla. Então, sem cuidado. dúvida. Bom, a gente vai ficar de olho. Matheus Pereira, meu amigo, obrigada pela companhia nessa quinta-feira. Semana que vem tem mais. E hoje, no fechamento de mercado, tem mais Pátria para nossa Quinta com a Pátria, aqui na TV Notícias Agrícolas. E vamos acompanhar esse Outlook Fórum, que começa em mais alguns minutinhos. Semana que vem tem bastante assunto para a gente tratar de novo, hein, Matheus? Show de bola, com toda certeza, minha amiga. Talvez hoje, já na tarde, a gente já tenha algum indicativo do SDA, né? Isso varia bastante, tá? Tem vezes que o SDA abre as apresentações já falando de safra É, futura, né? Tem vezes que não, deixa só para o final. Então, a gente vai ter que entender como que hoje, né, o departamento vai distribuir os dados. Então, talvez hoje à tarde a gente já tem mais notícias aí com a Pátria do Negócio sobre o SDA e o Outlook Forum. Abraço a ti, a todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. amém. Um abraço para você, meu amigo, para você e para todo o time da Pátria. Até mais, até semana que vem.